O número 7 corresponde aos 7 dias da semana, às 7 cores do arco-íris. Cada período lunar dura 7 dias e os 4 períodos do ciclo lunar nas 4 semanas do mês fecham esse ciclo. Por isso, o 7 indica o sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído. O nome setembro vem do latim septem, ou 7, pois esse era o 7º mês do primeiro calendário romano, antes da reforma de Pompílio. Em 7 dias ou em 7 eras, Deus criou o nosso mundo. Existem 7 notas musicais que representam a regularidade das vibrações: o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. O 7 representa a segunda volta à unidade plena, o ciclo completo da vida, pois se somarmos os números 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 e mais 7, o total é 28. Se nós desmembrarmos esse número 28 e somarmos 2 mais 8, o resultado é 10. E da mesma forma, ao desmembrarmos o número 10 e somarmos 1 mais 0, o resultado é 1, a unidade, o início. E foi isso que Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, onde está escrito: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O 7 simboliza a totalidade do espaço e a totalidade do tempo. O número 7 é o símbolo universal de uma totalidade, mas de uma totalidade em movimento. Ele é a chave do Apocalipse com as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças, as 7 calamidades e as 7 taças. O número 7 é o número de braços do candelabro judaico, a menorá, onde Cristo é o centro, ficando 3 à esquerda, onde foi representado pelos bodes, e 3 à direita, representando as ovelhas. E isso está em Mateus 25, 32 ao 34, que diz: todas as nações serão reunidas diante dele, do centro do candelabro que é Cristo, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode, e colocará as ovelhas à sua direita, representada pelos 3 braços da menorá, do lado direito, e os bodes à sua esquerda, representado pelos outros 3 braços à esquerda da menorá. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Quando foi tomada a cidade de Jericó, 7 sacerdotes com 7 trombetas no 7º dia deviam dar 7 voltas à cidade. Eliseu espirra 7 vezes e a criança ressuscita. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 35. Um leproso mergulha 7 vezes no Rio Jordão e sai curado. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. O justo cai 7 vezes e levanta-se perdoado. Provérbios 24, versículo 16. 7 animais puros de cada espécie foram salvos no dilúvio. José sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Isso representa que o 7 indica a passagem do conhecido ao desconhecido. Zacarias 3, verso 9, fala dos 7 olhos de Deus, que representa os 7 espíritos do Criador, ou seja, a plenitude do seu espírito plural. O 7 representa a plenitude e a perfeição do espírito.
É o número que está acima do 6, que representa a matéria, a fisicalidade. Veja, Marcos 14:38 diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, número 7, mas a carne é fraca, número 6. O 7 simboliza a conclusão do mundo e a plenitude dos tempos. O 7 representa o Shabat, ou seja, o descanso, mas não o descanso físico, mas o descanso espiritual, onde passaremos 1000 anos nas bodas do Cordeiro. O 7 representa os 7 graus da consciência da evolução humana. O primeiro, o ser humano, ao nascer, começa a ter consciência do seu corpo físico. Quer os seus desejos satisfeitos de modo elementar e geral. O segundo grau é a partir daí que o indivíduo começa a ter consciência da sua inteligência, pois o sujeito classifica, organiza e raciocina. O terceiro grau. Depois disso, do segundo grau, ao crescer em um determinado estágio, o indivíduo começa a ter consciência das suas emoções. As funções tornam-se mais complexas com o sentimento e a imaginação, e isto pode ser chamado de pré-adolescência. O quarto grau da evolução da consciência, aqui a pessoa começa a ter a consciência da intuição, ou seja, as relações com o inconsciente são percebidas e começa a ter a percepção da mudança hormonal no seu corpo. O quinto grau, ao passar da fase anterior, a pessoa começa a ter a consciência adulta, começa a ter consciência da espiritualidade, do desprendimento da vida material. Chegando no sexto grau, no sexto estágio, a partir daqui começa a se ter a consciência dos verdadeiros desejos, do verdadeiro sentido da vida, que faz com que esse conhecimento passe para a ação. E o sétimo e último estágio, o sétimo grau. Por último, tendo essa consciência de vida, todas as decisões passam a ter uma mesma direção, isto é, a vida eterna e a salvação. Porém, isso não acontece de forma geral. Isso se dá somente para aqueles que buscam o conhecimento de si mesmos e da verdadeira espiritualidade íntima e da percepção de vida. Por isso, erudita e erudito, guarde esse estudo, as 7 chaves no seu interior, na sua consciência.